Muita gente acredita que depois do novo acordo ortográfico, o hífen deixou de existir. Mas será que isso é verdade? Olá, aluno! Olá, aluna! Nesse vídeo você vai conhecer as principais regras do uso do hífen. E antes da gente falar das regras, é importante entender o hífen numa visão macro. O hífen ele vai ser usado na composição dos substantivos compostos, em palavras formadas por derivação prefixal, em locuções, na colocação pronominal, na divisão silábica, na translineação, quando uma palavra não cabe numa linha, a gente passa para outra, e encadeamentos vocabulares também, indica na maior parte das vezes a união semântica de duas palavras. E nós vamos começar esse vídeo falando sobre o uso do hífen nos substantivos compostos. O hífen ele é usado na formação de substantivos compostos por justaposição. E a justaposição é o processo de formação de palavras em que duas palavras ficam unidas pelo hífen para formar uma nova e nenhuma delas sofre qualquer tipo de transformação. E segundo o atual acordo ortográfico, o hífen ele é utilizado nessas palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação, em que os elementos formam uma unidade com significado próprio. Então, por exemplo, matéria-prima. Matéria é uma palavra, prima é outra. Juntas elas têm um significado, então elas são unidas pelo hífen. Arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva, segunda-feira. Então, os dias da semana continuam com o hífen. E ainda nesse campo da justaposição, com a nova ortografia, o hífen ele foi abolido nas palavras compostas por justaposição quando já perdeu essa noção de composição. Então, por exemplo, a palavra girassol, madressilva, paraquedas. Tem algumas regras do hífen também que consideram o campo semântico em que a palavra está concentrada, como é o caso dos topônimos. Os topônimos são palavras que indicam o nome de um lugar geográfico. Então, nos topônimos iniciados por grão ou formas verbais, o hífen aparece, como nesses três exemplos, Grã-Bretanha, Grão-Pará e Passa Quatro, que são exemplos de lugares, nomes de lugares. E aí também, quando a gente fala de espécies botânicas e zoológicas, o hífen também aparece. Então, bem-te-vi, erva doce, bicho da seda. Nós falamos do uso do hífen na justaposição e agora nós vamos entender melhor o uso do hífen na derivação prefixal. A derivação prefixal é o processo de adicionar um prefixo, um termo antes da palavra primitiva. E infeliz, por exemplo, na palavra infeliz, o in é o meu prefixo. Então, tem algumas regras do uso do prefixo, do uso do hífen no prefixo, e nós vamos focar em 4 delas nesse vídeo. Então, de acordo com a nova ortografia, a regra base vai indicar que o hífen ele é utilizado quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa a segunda palavra ou quando a segunda palavra começa com H. Vamos entender um pouquinho desses casos. Vamos ver alguns exemplos do uso do hífen em que a palavra do primeiro termo termina com a mesma letra que inicia o segundo termo. Então, micro-organismo. Micro termina com O e organismo começa com O. Então, o hífen ele vai aparecer. O mesmo vai acontecer com micro-ondas, contra-ataque, anti-inflamatório, que antes eram escritas sem hífen. E quando esse segundo elemento começa com H? Então, por exemplo, anti-higiênico, extra-hospitalar, contra-habitual. A gente tem hífen. Vale relembrar aqui que quando o primeiro termo terminar com uma vogal diferente da que inicia o segundo termo, o hífen não aparece. É o caso de autoescola. Era escrita com hífen e agora não é mais. Autoescola termina em O e escola inicia com E. Então, o hífen não é necessário. Em informações em que o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com as consoantes R ou S, as consoantes vão ser duplicadas. Então, é o caso de micro-região. Micro termina em O e região começa com R. Então, a gente tira o hífen e entra a consoante R duplicada, micro-região com 2 R's.
O mesmo vai acontecer com antissocial, antirrugas, contrassenso. E já no que diz respeito ao uso do hífen nas locuções, ele não vai ser utilizado nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, né? São exemplos: dia a dia, fim de semana, sala de jantar, cão de guarda, café com leite, à toa, à vontade. A gente não tem o hífen. Mas nós temos exceções para essa regra? Sim, temos. Vamos conhecer algumas exceções dessa regra. Então, algumas locuções que são consagradas pelo uso, que já têm um significado próprio, elas vão manter o hífen, como arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, queima-roupa. E como é que eu vou saber disso? Eu vou ter que decorar todas essas regras? Olha, eu diria que você não precisa decorar, né? Já que tem tudo aí na sua mão, essa ferramenta poderosa na internet. A leitura atenta pode te ajudar a ganhar mais velocidade, porque você já vai ter uma base das palavras, né? Você vai identificar com mais rapidez e vai escrever de memória e não vai precisar consultar. Mas o mais importante é que você entenda como essas regras funcionam e consulte sempre que você sentir necessidade.